Boa noite a todos. Estamos começando hoje, uma quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025, mais um estudo do livro Autodescobrimento, né, que nós iniciamos recentemente esse livro, e hoje eu vou fazer a condução de um capítulo, tá? O capítulo Interação Espírito-Matéria, né? Eu vou colocar aqui o meu arquivo. Compartilhar. Opa, não, não era isso. Interromper. Fiz alguma coisa errada, espera um pouquinho. Deixa eu fechar esses arquivos aqui que eu não preciso deles. Fecha isso. Eu tô. Só um minutinho, meninas. Compartilhar este arquivo aqui. Ok, vocês estão vendo? Conseguem ver? Sim, Tá sim, grande? Tá, consigo passar. Muito bem. Nós começamos o estudo desse livro há 2 semanas, né? A semana passada, nós falamos sobre a complexidade das energias, então a mentora traz esse tema, né? Falando, né? O tanto que nosso corpo é formado por energias, né? E toda a complexidade a respeito dessas energias, né? E hoje ela vai trazer, na continuidade desse estudo, desse assunto, ela vai falar sobre interação do espírito com a matéria, né? Como que se dá essa interação, né? E vamos ver o que que ela traz para nós sobre esse assunto. Então, ela começa dizendo, o ser humano é um conjunto harmônico de energias, né? Que é o que ela já fala no primeiro item, né? Constituído do espírito e matéria. Que o espírito até nessa figura que eu tenho aqui, eu tenho espírito, perispírito e corpo, né? Então, o espírito é uma porção imaterial nossa, né? Então, o espírito com a matéria, que aí já é o corpo material, né? A mente, né? Que continua a mente como algo imaterial, que pertence ao espírito, e o perispírito, que é um corpo energético, né? Que compõem esse conjunto, né? Esse trio de espírito, perispírito e corpo. O perispírito, né? Nós temos dentro da doutrina espírita, a gente aprende que o perispírito é um corpo material. Material não, semimaterial. Ele é uma matéria, né? Mas ele não é uma matéria densa como o corpo físico, né? Quando os espíritos tentam nos explicar o que é no perispírito, ele diz que o que mais se parece com o perispírito, para a gente conseguir compreender, seria como uma nuvem, né? A nuvem, ela é matéria, mas ela não é uma matéria densa, ela é uma matéria mais sutil, né? Então, Renata entrando, apertei. esse perispírito, ele vai ser uma matéria, mas uma matéria sutil, né? Então ela traz o espírito e a matéria, né? O espírito como imaterial e a matéria como uma coisa densa. A mente também, ela vem como uma coisa imaterial e o perispírito como essa matéria sutil, né? E a emoção e o corpo físico. Também a emoção como algo imaterial e o corpo físico também uma coisa física, material, né? Então, tudo isso se interage em fluxo contínuo, né? Uns sobre os outros, ou seja, uma coisa ligada ao outro, e o que acontece com um interfere no outro, né? Então, aqui eu tenho essas três figuras, né? Espírito, perispírito, né? E o corpo, né? Para dar uma ideia primeiro explicando, né? Para a gente poder compreender do que ela está falando, né? E também na outra figura, um corpo físico e também um corpo energético, né? Que tem uma forma parecida com o corpo físico, mas
é somente energia, mas é uma energia, né, não densa como essa nossa energia física corporal, né? Então, nós vamos falar nesse item a respeito dessa interação, como que isso acontece, essa interação no nosso corpo, né? Qualquer ocorrência em um deles, né, dessas instâncias, reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios, né? Então, vai gerar distúrbios quando for uma ação perturbadora, que se transformam em doenças e que, para serem retificados ou curados, né, que é o termo que a gente usa, curar, né, o corpo físico, exige renovação e reequilíbrio do fulcro onde se origina. Então, onde, né, ela vai falar disso, onde vai originar as doenças do corpo físico, né? Aqui também eu trago uma imagem de um corpo, né, refletindo energias, né, nos chakras e refletindo em torno de todo o corpo físico, né? Como a gente entende essa que é que nós somos, né? Nós não somos somente esse visual que nós vemos, que a gente vê só o corpo físico, né? Em volta de nós estamos interagindo e muitas vezes até trocando energia com outras pessoas, né? Nossa energia com outras pessoas que estão próximas. O homem é o que ele acalenta no seu íntimo. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio, né, ou de desarmonia pelos quais ele se movimenta. Então, eu sou aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu expresso para fora, né, nesse corpo, tudo aquilo que está dentro de mim. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta no aparelhar celular. Nós vimos no item anterior que ela fala, né, que cada célula ela tem uma sua inteligência, é como se fosse um ser autônomo, trabalhando num conjunto que é o corpo físico, né? Então, as células, elas têm vida, elas têm inteligência, né? E até ela recomenda, né? Eu lembro que ficou assim gravado na aula anterior, que ela fala que a gente deve conversar com as nossas células, né? Comandar as nossas células para aquilo que a gente quer que elas realizem dentro do corpo, né? Então, continuando, determinadas emoções fortes, como medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no corpo físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. Então, o corpo, dependendo das emoções, isso é um sistema automático, né? Dependendo das emoções, o corpo vai reagir com provocando, né, hormônios e substâncias para que a gente possa sobreviver, né? Ou para fugir, ou para correr. Quando a gente tem medo, né, a gente, o corpo se prepara, né, fisicamente para essas situações de fuga ou de enfrentamento, né? Então, o corpo ele vai reagir conforme aquilo que eu penso ou que eu tenho uma emoção muito forte, ele vai reagir, né, para que eu dê conta daquilo que está acontecendo, né? A repetição desses fenômenos provoca as várias doenças como a diabetes, a artrite e a hipertensão. Ou seja, se eu vivo essa emoção só de vez em quando, tudo bem, faz parte, tá tudo bem, né? Faz parte da nossa forma de ser, de viver, e a gente precisa desses sentimentos, né? A gente precisa desses hormônios, né? Faz parte. O que é que vai vir dar problema, que ela vem trazer, é a repetição disso. Ou seja, se eu ser ansiosa, porque tem alguma coisa que está me acontecendo ali, tá me provocando essa ansiedade, tá tudo certo. Agora, se eu tenho um estado permanente de ansiedade,
isso vai me provocar alguma situação, né? Porque o corpo está constantemente sendo bombardeado por aquela situação, né? Por aquela substância, né? Então, a repetição do fenômeno provoca várias doenças, né? Até a hipertensão, né? Que a maioria das pessoas na idade mais avançada acaba tendo um pouco dessa questão da hipertensão. Artrite, que é dores nas juntas, né? A diabetes, são doenças muito comuns, né? Hoje em dia não é raro as pessoas que têm esse tipo de doença, né? Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da harmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, que ela traz os sentimentos, e o corpo, desajustando-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos, provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Então, dependendo dessa minha forma de pensar, de agir, o meu corpo vai ser bombardeado por estresse ou qualquer situação de desajuste, né, energético, né, que eu perco a capacidade de me defender de vírus e bactérias, né? A gente viu aí, nós passamos por uma pandemia gigantesca, cheia de problemas, e tiveram pessoas que passaram por tudo isso com contato com o vírus e não se, não foram atacados por esse vírus, né? E muita gente foram. Por que que algumas pessoas foram atacadas e não conseguiram nem reagir e foram à morte, né? Ou outros foram atacados e conseguiram reagir e permanecer bem, né? Outros, nem, apesar do contato com o vírus, nem foram atacados pelo vírus. Então, dá para a gente compreender quando ela vem trazer isso, que trata-se dessa harmonização. O corpo, ele está preparado para se defender desses vírus. Quando ele está bombardeado, por outras questões, ele está tenso com outras questões, ele não consegue se defender daquilo, né? E aí os vírus e as bactérias atacam, né? Conscientizar-se dessa realidade é despertar para valores ocultos, que não interpretados continuam produzindo desequilíbrios e somatização de doenças, como um mecanismo degenerativo na organização somática. Então, é, ela está dizendo aqui, eu entendo que ela está dizendo aqui, que se conscientizar de que é assim que funciona, porque a gente se esquece, a gente parece que sabe, mas se esquece que é assim que funciona, né? Que é despertar para esses valores ocultos que não estão, né? A gente não está tão fácil, não tá sendo dito, né? A medicina não traz muito esses conceitos, a nossa cultura não traz, né? Principalmente a nossa cultura ocidental, né? Ela não traz muito esses valores que estão na questão da energia, né? A cultura oriental, ela até trabalha bastante isso, eles têm muita atenção nessa questão energética, muito mais do que nós aqui do Ocidente, né? Então, ela está dizendo assim, precisa despertar para esses valores, né? Que isso realmente é uma realidade, né? Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, né? Aquilo que a gente já traz, né? Nesse primitivismo, né? Provoca estados ansiosos ou depressivos, sensações de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam clinicamente e que, em longo prazo, se transformam em neuroses, psicoses e até perturbações mentais, né? Então, aqueles impulsos, né, de violência, de morte, né, que vem no nosso automatismo, né, do ser mais primitivo, se eles não forem trabalhados, não forem é, lapidados, né, ele vai ir para esse outro caminho que é uma degeneração psíquica, né, perturbação mental, né?
sendo, virando uma psicose até, né? A harmonia entre o espírito e a matéria deve viger a favor do equilíbrio do ser, que desperta para as atribuições e finalidades elevadas da vida, dando um rumo correto e edificante à sua reencarnação, né? Não necessariamente também a reencarnação, a vida, né? Você ter essa harmonia, né? Entre esse espírito e a matéria, né? De forma equilibrada, né? Que desperta para as atribuições e finalidades elevadas, né? Ou seja, compreender, né, o que é que o meu espírito quer, né? Realizar, né? O que o meu eu superior, né? Espera de mim, né? Espera que eu faça, que eu realize, né? Quando isso tem mais harmonia, né? A tendência é você ter menos tensão energética e menos doenças, né? Eu entendo assim. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? O que eu ia falar só, Maria, Ah, é que você estava falando, né, de- do que do que a gente fica pensando e remoendo dentro da gente, né? E isso acontece muito nos estados depressivos que a pessoa fica, né? Porque ela fica nesse estado de ruminação interior, né? Não aceitando o que ela está passando. Então a gente percebe isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, percebe essas coisas, né? Quando a uhum, pessoa fica muito isolada, muito fechada, focada nela mesma, não aceitando a vida que ela está levando, revoltada, é, amaldiçoando. Quando ela fica sentimentos mais bruto, né, mais pesado, ela você vê que ela vai até minguando o corpo físico, porque ele afeta não só o perispírito, né? Ele afeta o corpo físico também da pessoa. uhum. Muito bem. Bom, continuando então. As enfermidades, sobre outros aspectos, podem ser consideradas como processo de purificação, especialmente aquelas de grande porte, que se alongam quase que indefinitivamente, tornando-se mecanismo de sublimação das energias grosseiras que constituem o ser nas suas fases iniciais da evolução. Que eu entendi nesse parágrafo, né? É, André Luiz, Emmanuel, eles já nos trouxeram, através da literatura psicografada, que o corpo físico, às vezes, ele funciona como um filtro de purificação do espírito, né? Eles até fazem a alegoria de que o corpo físico parece um carvão, ele, né? Como se você pega uma água, passa pelo carvão, aquilo vai purificar e depois ele vai sair, a água vai sair mais limpa. Que o espírito, em alguns momentos, ele funciona dessa forma. Então, o que que é isso? Uma pessoa, vamos pegar um exemplo, uma pessoa que tivesse uma questão é, muito densa, com um problema muito sério no seu perispírito, né? Que não está conseguindo limpar, não consegue fazer um refazimento desse perispírito, né? Algum núcleo muito, né, muito duro, né? Aí ele precisa passar pelo corpo físico. Quando ele passa pelo corpo, né? Essa essa densidade, né, que está ali no perispírito, ela às vezes ela cai para o corpo, acho que ela até vai falar sobre isso na frente, ela cai no corpo, essa densidade, e aí existe uma chance de você fazer uma cura, de olhar para aquilo, né, para aquela doença ali, e fazer uma cura daquilo. E aí, a partir disso, quando você sair do corpo, você vai sair, né, através da morte, da saída do corpo, né, da desencarnação, você sai desse corpo mais purificado, né? Então, algumas doenças
podem ser olhadas também por esse aspecto, né? De ser algo que eu já tinha ou que eu tenho muito denso no meu perispírito e que através da encarnação, da acoplei no corpo e sair do corpo, quando eu saio mais, com o perispírito mais limpo e mais purificado, né? Como aí eles falam, como se fosse uma água que passa por um filtro e sai mais limpo, né? Então, aí eu vou repetir a frase para ver se é isso mesmo que ela está querendo dizer. As enfermidades, sobre outros aspectos, podem ser consideradas como processo de purificação, especialmente aquelas de grande porte, que se alonga quase que indefinitivamente, que eu não consigo curar. Tá ali em mim, tá ali, eu não consigo, né? Tornando-se mecanismo de sublimação das energias grosseiras que constitui o ser nas suas fases iniciais da evolução. Então, eu entendi isso, né? A gente trazendo coisas muito densas lá do nosso primitivismo, às vezes o corpo físico faz essa limpeza, né? Mas Ah, eu penso também, Maria, que a pessoa vai trabalhar as virtudes aí nesse caso. Por isso que ela vai passar de uma maneira mais tranquila. sim, Ela vai, vamos dizer, vai limpar, vai expurgar aquela doença através do corpo e ela vai adquirir uma resignação, uma fé, uma esperança, uma paciência, porque se for uma pessoa que esteja na revolta, que esteja revoltada, com raiva, querendo culpar alguém, querendo é, até às vezes blasfema contra Deus, que acha que Deus está castigando, que não sei o quê. Então, eu penso que depende como que a pessoa leva leva isso. a, a, a situação que ela está vivenciando. E isso vai Uhum, impactar dela fazer essa limpeza e ela se purificar sim. e sublimar. Não, eu vi já alguma coisa em algum, eu não vou conseguir colocar referência, mas assim, de que às vezes acontece até em crianças, por exemplo, às vezes bebês que vêm e nascem e um mês depois acabam falecendo, não ficam, tal, né? Que já é uma forma de fazer uma limpeza, às vezes, né? Às vezes aquele espírito tem uma dificuldade tão grande que na cidade ele não está conseguindo fazer essa limpeza, e aí ele passa por um processo de reencarnação, faz uma gestação e vive brevemente e sai do corpo. Mas esta passagem pela gestação e ali alguns dias de vida, quando ele sai, ele consegue fazer uma purificação do corpo, sabe? Como se fosse um filtro mesmo. Aqui ela não está falando dessa questão moral, não que o que você está dizendo não seja verdade, né? Mas aqui eu entendi nesse parágrafo que ela está falando deste filtro, sabe? Independente da evolução moral ou não, o corpo é uma energia, é algo que passa por ali, aquela energia passa, deixa as impurezas e vai embora, né? Então, às vezes, algumas doenças muito, né, pesadas, tipo um câncer que fulminante, que deixa a pessoa muito mal e ela acaba desencarnando, às vezes nesse processo do desencarne, aquele câncer fica, né? Aquilo fica e o espírito sai de forma mais limpo, né? Eu entendi nesse pedaço que ela está falando sobre isso. É imprescindível um constante renascer do indivíduo para renovar a sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. Esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é e de como está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Renascer constantemente, né? Não necessariamente reencarnar constantemente, mas assim, renascer sempre,
né? Às vezes, através de doenças, de sofrimentos, é comum a gente ver pessoas que relatam que passaram por sofrimentos muito duros e depois daquilo ela sai como um renascimento, como um novo ser, né? Mas ela diz que esse renascer é, ele pode vir através quando você se autoconhece, sabendo aonde é o seu lugar, que tamanho você está, o que você dá conta e o que você ainda não dá conta, né? Olhando para suas habilidades, mas olhando para a sua sombra também, né? Identificar-se com uma realidade. Qual é a sua realidade? Né? Não é, eu acho que eu já sou uma pessoa que estou bem, tá? Não, qual é a sua realidade? Né? Você tem as suas habilidades, as suas realizações bacanas, positivas, tal, mas o que que eu ainda não dou conta, né? E olhar para essa realidade, sem ilusão, né? Então, o autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é e como está oferecendo os meios para torná-lo melhor, né? Alcançando assim o destino que o aguarda. E eu penso assim, às vezes as doenças, ela pode nos alertar de que tem algo em mim que eu preciso olhar, né? E não estou olhando, não estou dando conta de olhar, né? Tem algo em mim que eu, né? Tá ali e tá aparecendo no corpo, né? Mas eu não olhei ainda, não olhei para aquilo ainda. De imediato, apresenta-se a necessidade de levar em conta a escala de valores existenciais, a fim de discernir quais aqueles que merecem primazia e os que são secundários, de modo a ampliar o tempo com sabedoria e conseguir resultados favoráveis na construção do futuro, né? Que eu estou escolhendo, né? Que caminho eu quero seguir? Aqui eu pus uma figura de dois caminhos, né? É, uma estrada meio tortuosa e uma outra melhor, mais bonita, né? Mais asfaltada, né? Qual o caminho, né? Essa escolha a gente escolhe todo dia, né? Toda hora, todo momento. É, o que eu estou escolhendo? Que valores eu estou escolhendo para caminhar, né? Essa seleção, né, desse caminho, né, de objetivos dilui a ilusão, a miragem perturbadora elaborada pelo ego, e estimula o emergir do si, que rompe as camadas do inconsciente, né? A ignorância da sua existência, para assumir o comando das suas aspirações. Podemos dizer que o ser, a partir desse momento, passa a criar-se a si mesmo, de forma lúcida, desde que, por automatismo, ele o faz através de mecanismos atávicos da lei da evolução, né? Então, a gente sempre fez escolhas por automatismo, né? Por reações. Então, aqui ela está dizendo que quando você começa a selecionar, né? é, através do autodescobrimento, você diminui a ilusão né? E começa a enxergar a realidade como ela realmente é, né? Dura, né? Às vezes é dura para a gente encarar essa realidade, essa nossa realidade, né? Mas é uma forma de você assumir o comando, né? E aqui, assim, toda essa lição dela me traz assim a responsabilidade por aquilo que a gente é, né? Ela chama o tempo todo, né? Que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, né? Porque são as energias que nós captamos ou nós doamos, né? São todas essas energias que tá construindo a nossa realidade. Tudo isso está construindo nossa realidade a todo tempo. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Ademais, se considerando que este último é resultado, né, do pensamento, o corpo é resultado do pensamento, através das tecelagens intrincadas e delicadas do perispírito, né, que é o seu modelador biológico, que o elabora mediante a ação do ser espiritual na reencarnação. Então, o espírito, né, pensa
traz para o perispírito, né? É, tece esse perispírito através desse pensamento, né? E ele vai se transformar também num corpo denso, né? Que aí se expressa nesse mundo, nesse orbe que nós estamos, através desse corpo denso, esse corpo biológico, né? Ela dizia que o corpo é o resultado do perispírito que tem como origem o espírito, que é a parte imaterial, a nossa parte imaterial. Então, tudo se origina na parte imaterial. Assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando os campos ergonométricos responsáveis pela geratriz das caracteres físicos e psicológicos, bem como sobre os núcleos celulares de onde procedem os órgãos e a preservação das formas, né? Ela traz essa ideia, né? Essa força viva o tempo todo, eu como espírito, a minha mente, né? Estou construindo este corpo o tempo todo, né? Eu estou fazendo comando para essas células, né? O tempo todo e fazendo a minha forma física. Quanto mais consciente o ser, mais saudáveis os seus equipamentos para o desempenho das relevantes tarefas que lhes são reservadas. Há exceções, no entanto, que decorrem de livre opção pessoal, com finalidades específicas nas passagens da sua evolução. Então, ela vai falar que existe algumas exceções de alguns corpos, né, que são escolhas, né, também, mas não deixa de ser, uma escolha também não deixa de ser a mente, né, agindo para que aquele corpo deliberadamente não tem uma perna, não tem um braço, né? São escolhas que nós fazemos às vezes antes de vir, né? Mas também não deixa de ser o espírito escolhendo, né? Então sempre tem as escolhas conscientes e tem as escolhas não conscientes, que é as doenças, por exemplo, são escolhas não conscientes, né? Elas vão chegando e a gente não sabe por quê, né? O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia, no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos, que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente os cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Ela diz que as, as células elas desatrelam daquele processo automático pela qual ela se destinava, né? Então, uma célula que deveria ser fígado, né? Automaticamente ela tem a inteligência, né, biológica para ser fígado sempre. Um dia ela começa a, a mudar de comportamento e começa a comer a outra célula do fígado. Então, ela muda de comportamento, né? Ela sai daquele automatismo dela, né? Mas por causa né, desses sentimentos, ódio, né? E outros sentimentos menos nobres, né? Outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem como forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão, esfalecendo a organização celular e a respectiva mitose, facultando o surgimento de focos infecciosos resistentes a toda terapêutica.
por permanecer o centro desencadeador do processo, vibrando negativamente contra a saúde. Aqui eu entendi que é aquela pessoa que quer permanecer doente, né? Pessoas que não querem sair daquela dor, né? É, fica ali, né? Elas querem inspirar compaixão do outro, então ela prefere estar naquele lugar, né? Ela não busca cura, não busca se melhorar. Oi, Edna, fala. Eu entendi aqui na primeira parte Ah, que ressentimento, ódio, tal, vai dar como efeito, né, células cancerígenas, né? E uhum, que no segundo aqui, anseios insatisfeitos, tá? Então, o que que vai gerar? Vai gerar aqui é, focos infecciosos, isso que eu entendi, sabe? uhum. Então, o primeiro aqui, ódio, ressentimento, Câncer. pode gerar células cancerígenas e o anseio insatisfeito pode gerar focos infecciosos. Isso que eu entendi. É, exatamente. Então, o que que são, assim, o que que seriam esses anseios insatisfeitos, né? Ah, eu desejo alguma coisa, mas não estou dando conta, ou a vida não me deu aquilo que eu queria, né? Fica numa insatisfação, né? E a pessoa fica nesse estado de autocompaixão ali, né? Né? E aí também acontece esses estados de infecciosos, né? Vinganças disfarçadas, a gente já estudou isso em outro livro, né? Vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores, nos quais se refugia inconscientemente satisfeito, embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar e o equilíbrio. Embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar e o equilíbrio. Né? Esse sentimento de querer, tipo assim, eu tomo veneno, quero que o outro morra, né? Que essas vinganças, né? E às vezes ela traz aqui, às vezes disfarçadas, né? Que a gente, né? É uma vingancinha que a gente nem acha que é vingança, né? Mas está ali produzindo é, úlceras, né, doenças, né, para essa pessoa que refugia esse sentimento, né? Aqui eu não entendi, embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar, o equilíbrio. É porque. Quan- Pode falar. Quem Quando a Maria? você morre de ir ao médico, faz todos os exames, e tá tudo certo e a gente não consegue, e aquele sintoma continua. Hum, É isso que eu entendi. é, pode ser. Ele está ali, né, com aquele sentimentinho, ele não consegue identificar porque não fez esse autoconhecimento em relação a este assunto que o está perturbando, que, né, tem um assunto ali que ele não está conseguindo colocar na É, luz. é É aquela porque. questão, oh, desculpa, Andréia. Fala, É, depois eu falo. tá. Eu acredito que aqui ela está querendo dizer assim, quando o indivíduo ainda não se conscientizou que ele está passando por algum problema, que ele tem que se voltar o olhar para ele mesmo e dizer algo ali. O que está acontecendo? Por que que isso fica repetindo aquele processo? Por que que ele não melhora? Por que que fica ali, ele faz um tratamento, volta no médico, não melhora, fica naquela coisa, vai para lá. Isso que a Andrea falou, ele vai toda hora no médico, ele melhor, toma remédio, melhora um pouquinho, mas no fundo, é a falta de consciência do modo que ele está vivenciando, dos pensamentos, da forma dele viver, encarar a vida, dos sentimentos dele mal elaborados, das emoções mal elaboradas,
que ele ainda não se percebeu disso, então ele fica reverberando a mesma coisa e não sai daquilo. Hum, É isso, André? é. É, e você não tem também, por exemplo, pessoas que têm dor no joelho. Tem dor no joelho, e aí ela vai no reumatologista, vai no ortopedista, tudo tá normal e aquela dor do joelho não sai. Sim, simbolicamente falando, o que que é o joelho? É quando você não se curva a vida, né? Quando você não se dobra. E ela não falou aqui no começo da lição que como que é, não é? Ela falou artrose, ela falou. Peraí, acho que eu printei aqui. Artrite, Pressão alta, Artrite, pressão é, alta. Hum, diabetes, artrite diabetes, e diabetes. hipertensão. Então você vê a dor no joelho, aparentemente, tá ligado com artrite, mas os marcadores fisiológicos, os exames de sangue dão normal. Então, quer dizer, o que que a pessoa tá resistindo em aceitar? Fica naquela luta corporal luta de queda de braço com a vida. Então, é isso que eu entendi aqui. O ser para estados desoladores, nos quais se refugia inconscientemente, então, aí, tá embora vendo? os protestos Externos. externos de perseguir o bem-estar e o equilíbrio. Quer dizer, ele luta, 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 mas a reforma íntima não veio. Uhum. Isso, acho que ficou mais claro, né, com a sua Uhum. colocação, Andréia. Acho que é isso mesmo que ela está querendo dizer, né? Eu tento, né, os recursos externos, mas eu não consigo nenhum êxito porque eu não estou olhando que é um sentimento que está produzindo isso, né? E vamos olhar dentro do nosso consultório. Quantos pacientes chegam que eles são loucos por um remedinho e tire ele daquele mal-estar, que tire ele daquela sensação de desconforto, mas não quer fazer a reforma íntima que levou até ali. É verdade. Não quer olhar para o sentimento, né, Não, não para a quer de sombra, né, jeito que nenhum. está produzindo aquilo, né? Qual é a Isso. sombra que está produzindo isso, né? Então, É. E se ele olhar também, ele vai ver que ele também colabora com aquilo ali está acontecendo, né? Ele É. vai descobrir a realidade, que é o que a gente acaba descobrindo quando a gente começa a mergulhar, né? Que uhum. nós mesmos que plantamos, que nós mesmos que pisamos na bola, que nós mesmos que ficamos esperneando, batendo pezinho e não adiantou nada. Enquanto a Tem gente não, enquanto a gente não muda tudo, a gente vai continuar com o mesmo problema. Tem uma fala da Joana de Ângeles que eu durmo, amanheço como farofa com essa frase. Que ela fala assim: no final da vida, você verás que a sua luta nunca foi contra os outros, nunca foi contra o mundo, sempre foi Foi. contra você mesmo. Exatamente. Vamos prosseguir. Pode ser? Pode. Sim, Tá, vamos lá, ela continua dizendo: o intercâmbio de correntes vibratórias, né? Mente, corpo, perispírito, mente e corpo, que ela já falou lá atrás, perispírito e emoções, pensamentos e matérias, é ininterrupto, atendendo aos imperativos da vontade, que os direciona conforme seus conflitos e aspirações. Então, é a vontade, né, vai nos levar a essa vibração energética, né? Que vai dar o tom de como vai ocorrer essa interação, né? Entre mente e corpo, perispírito e emoções, pensamento e matéria, né? E que isso é constante, ininterrupto. Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Angústias cultivadas resumam como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos
camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Dispepsias, ingestões, indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja e da competição malsã, geradora de ansiedade, do medo por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento. Então, ideias mal digeridas, angústias, né? Ela vai dando o que provoca no organismo esse tipo de sentimentos, né? Desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, são fontes de constantes atritos com o organismo, resultam em cânceres de mama, da próstata, taquicardias, disfunções coronárias, cardíacas, infartos brutais. Desamor, complexo de inferioridade, mágoa, autopiedade, né? O câncer, né? A gente é comumente, às vezes, relacionada a uma autopunição, né? Às vezes a pessoa faz uma autopunição através de alguns cânceres, né? Também não vamos generalizar, né? Não, E, Impetuosidade. e esse termo aqui, contrariedades. O que é contrariedades? Senão você não se render não aceitar que a vida é soberana, né? Que você quer que a vida obedeça O seu às suas temperamento. regras, ao É, seu temperamento, então. eu quero que seja do meu jeito, né? Aí E, aquele jeito não é, não aceita, né? E fica lutando contra a realidade, né? Às vezes a gente fica nesse lugar, lutando contra a realidade está posta de uma forma e a gente fica lutando para, né, contra aquilo ali, uhum, resistindo, né? Jesus já dizia, é, não resista, né? A gente continua resistindo, às vezes lutando, brigando, né? Sem ter noção do tanto que isso nos faz mal, né? uhum, Impetuosidade, violência, queixas sistemáticas, desejos insaciáveis, responde por derrames cerebrais, estados neuróticos, psicoses de perseguição. Impetuosidade, violência, queixas, né? Desejos que nunca são saciados. A conscientização da responsabilidade imprime-lhe destino feliz pelo fato de poder compreender a transitoriedade no percurso carnal, com os olhos fitos na imortalidade, de onde procede, em que se encontra e para qual ruma. Então, a conscientização da responsabilidade, né, de que é tudo seu, é tudo você. Não tem nada lá fora. A responsabilidade por tudo que está me acontecendo não é do mundo, da vida, do outro, né? De Deus, nem de governo, nem da sociedade, nem do marido, nem da mulher. Tudo começa em mim. Né? Tudo começa em mim. Tudo que eu estou vivendo é meu, né? E eu tenho o poder de alterar ou não essa realidade, né? É difícil para a gente assumir essa responsabilidade de verdade, né? Eu gostei dessa frase que ela colocou, por isso que eu até coloquei em vermelho. Ninguém jamais sai da vida. Ou seja, a vida é um ato ininterrupto, né? A gente sai do corpo, mas nunca sai da vida. Então, se a gente também compreender a vida assim, que a gente nunca vai sair da vida e que eu sou responsável por essa vida sempre, né? É uma outra consciência, né? Não, eu não vou, tudo que eu fizer, eu não vou escapar.
de colher aquilo que eu planto, né? Então, se eu nunca vou sair da vida, né? Eu sempre sou responsável por aquilo que eu construo. Se eu construir as coisas boas, produtivas, eu vou viver coisas melhores, eu vou evoluir. Se eu não construir, eu também vou colher as dificuldades daquilo que eu estou colocando, porque eu jamais vou sair da vida, né? Então, não tem justificativa, ah, eu estou mais velho, eu estou mais novo, estou mais doente. Não, é você sendo responsável por você, sempre, né? Adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria e as emoções receberão as cargas vibratórias benfazejas, favorecendo-se com a disposição para os empreendimentos idealistas, libertários e grandiosos, que podem ser conseguidos na Terra graças às dádivas da reencarnação. Se eu conseguir, né, fazer essa harmonia, eu vou ter energia para realizar aquilo que eu preciso realizar, né, ou que eu escolhi realizar, né? Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades, que empregam, segundo o seu livre-arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa e de onde retira os proventos para a sua própria sustentação, né? Acreditar nisso, de que todos nós temos os mesmos recursos num mundo tão plural e tão diverso onde a gente vive, né? A gente precisa ter muito um aprofundamento realmente da verdade para a gente realmente compreender isso, né? Uns nascem mais ricos, outros nascem mais pobres, outros nascem com mais saúde, outros menos, outros com mais eh, situações mais favoráveis, outros menos, né? Mas, e aí, o fato de a gente estar vivendo nesse mundo plural, a gente tem a ilusão de que é diferente, né? Os recursos de um para o outro. E aqui ela vem dizer, não, todo mundo tem os mesmos recursos, né? Uns talvez já usaram esse recurso de forma mais equivocada e outros mais assertivamente. Mas todos têm os mesmos recursos. Então, assim, é algo que a gente precisa não ser só teoria, não é isso? Realmente trazer para nós essa consciência de que todos têm os mesmos recursos. O mais cedo ou mais tarde, né? Ele pode utilizar esses recursos para é, transformar a sua vida, a sua realidade, né? Então, eu vou ler até de novo para a gente fixar isso, né? Cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, né? Assumir a responsabilidade por aquilo que você é, né? E pelo que está na sua vida, em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades que empregam, né? Sendo seu livre-arbítrio naquele que realmente lhe interessa e de onde retira os proventos para a sua própria sustentação, em todos os aspectos, né? É fácil acreditar nisso, que todo mundo tem os mesmos recursos, nesse mundo onde a gente Eu, tem eu, tanta pen, pluralidade de realidades, né? A então, gente mas tem que acreditar que não. eu penso aqui, sabe, Maria, que eu me veio agora, que Hum. quando ela fala assim, deixa eu ver, em face do princípio, ou seja, que todos nós fomos criados simples e ignorantes e
isso já é o bastante. E, e as sementes que Deus plantou em todos nós já estão em germe, porque nós somos a semelhança de Deus, né? Então, se a gente é a semelhança de Deus, todos nós temos os germes de tudo que Deus tem, da bondade, do amor, da sabedoria, da inteligência. É lógico que a gente tem dose homeopática, pequenininha, né? Porque a gente não vai estar com a dose dele, mas a gente tem tudo em germe em nós. Então, eu pensei aqui isso, que em face do princípio que Uhum. todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades, porque nós fomos, todo mundo foi criado simples e ignorante. Ele não criou um sábio, o outro inteligente, o outro isso, o outro aquilo, não. Ele criou todo mundo igual. Ele dá oportunidade a todo mundo escolher fazer o que quer. Então, a gente vai desenvolvendo e vai ampliando isso em nós conforme a gente queira de verdade. Então, é por isso que tem essa pluralidade que você está falando, e é verdade. Por quê? Porque tem uns que lutam mais, tem outros que lutam menos. Então, não dá para ter todo mundo igual. Como é que vai ter? Como é que todo mundo vai ser rico? Como é que todo mundo vai ter saúde? Como é que todo mundo vai ter todas as qualidades já formadas se cada um impõe a sua vontade de uma maneira? Não tem como, né? Por isso que tem a diversidade, porque é por aí que a gente vê o quanto que vale a pena a gente se esforçar para a gente crescer, Uhum. né? Para a gente atingir aquilo que nós viemos atingir aqui, que é a nossa melhoria e a nossa nos qualificar cada vez mais para sermos de verdade um ser humano de bem, que eu acho que é essa a proposta por enquanto, né? Porque não dá para pensar em angelitude e nada disso, mas Uhum. ser um ser humano, um homem de bem, ou seja, cada dia que passa eu poder ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. É a proposta, eu acho que é essa para Uhum. nós, enquanto que nós estamos nessa fase aqui, né? É o que dá para a gente, vamos dizer assim, buscar, né, na nossa experiência. Uhum. Não sei, eu pensei nesse sentido É, também. isso mesmo. E eu vou repetir aqui essa para a gente fixar. Não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, né? Parar de ser criança, de ficar criticando, queixa, isso não tá bom, isso não Sim, sei o quê, né? sim, Tá, você tem os recursos para mudar isso que não tá bom. Você tem os recursos, exatamente. né? Todo mundo tem os recursos, né? Você A tem força, porque eu acho que ela Você fala isso pode mudar. porque a força está dentro de nós. Se a gente desenvolver essa força, a gente não faz a mesmice, né? É, A uhum, gente fica paralisado, a gente estaciona, a gente se acomoda, a gente fica lá no quentinho, deixa o barco rolar. uhum, uhum. Vamos lá. Jesus referiu-se ao fato sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade no seguinte pensamento: receita de felicidade. A cada um será dado segundo as suas obras. É a Aí, receita é, da felicidade, né? Então, é se eu quero exatamente felicidade, isso. eu tenho que fazer a obra da felicidade, né? E eu li um Exatamente. texto outro dia, muito interessante, que eu vou até colocar aqui, que supostamente seria uma fala de Jesus, mas não está na Bíblia, que quando ele curava, né, as pessoas falavam, mas você cura, ele falava, não. Aquela pessoa, ela cansou de sofrer, né? E aí ele falava assim, você se cura quando você se cansa do sofrimento e o abandona. Então, quando a gente se cansa de sofrer e decide abandonar o sofrimento, aí você se cura. Eu achei essa frase muito.
Para mim, sou muito verdadeira, né? Quando eu me canso daquele sofrimento, aí eu decido, né? Que eu vou abandonar aquele sofrimento. Eu não quero ele. Eu não nasci para esse sofrimento. Eu não quero viver esse sofrimento. Então eu vou buscar, né? E aí eu abandono esse sofrimento. E aí eu me curo. E aí a gente vê isso até na questão da terapia, né? Às vezes a pessoa sofre um problema, fica ali resistindo, resistindo, até que um dia ela se cansa disso e fala, não, eu vou dar um jeito nesse negócio. Aí ela vai para terapia, né? E aí, né, na maioria das vezes, ela tem bastante êxito nisso, né? Ela quer abandonar o sofrimento, é uma decisão da pessoa, né? E aí ela se cura, né? Então, quando ele fala que quando ele curava, na verdade, aquela pessoa estava cansada. Ela chegava para ele e dizia: Me cure. É porque ela estava cansada daquele sofrimento e desejava ser curada. Então ele dizia: A obra não é minha, não sou eu que estou fazendo, é a pessoa que está fazendo por ela. E aí ela finaliza com essa frase, né? Assim, portanto, como se semeie, da mesma forma a gente vai colher, se colherá. Ok, meninas, agora vamos. Esse é o texto, né, dela, que ela traz nesse capítulo. Maravilhoso, Vou né? interromper Muito. aqui agora para a gente cada um falar o que que ficou, como é que ficou isso, o que que trouxe de novo para nós, né? O que que a lição reforça em nós, ou o que que traz de novo, né, para nós. Maria, Sim. primeiro ali, antes de eu falar isso aí que você colocou agora para gente, do que reforça de novo, eu achei interessante que durante todo o conteúdo ela foi nos dando exemplos a respeito de várias doenças, né? Que a gente vê muito na sociedade, entre os nossos amigos e tudo, o que leva a isso, o que pode levar, né? Tanto diabetes, como as úlceras, como os cânceres, né? O quanto que o pensamento e o sentimento está nos influenciando nesse sentido. E aí agora, quando você perguntou o que ficou de mais forte aí, não, talvez não por acaso, porque o meu tema lá no final vai ser o pensamento, e aqui também ela falou muito do pensamento, né? Uhum. Então, achei bem interessante que ela foi, durante o decorrer do conteúdo, ela foi explicando, mas ela sempre buscava o pensamento, como é que estão os sentimentos e tal. E aí, aqui no final, ela coloca ainda, ó, adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, ela já colocou em primeiro lugar, a mente, o corpo, o perispírito. Então, ela sempre buscando a importância do pensamento em todo esse processo, né? Eu achei muito, muito legal. Uhum. Muito bom. A Renata tem um recadinho aí dizendo que é uma aula de psicossomática. Foi um tema de Parece a psicossomática. psicossomática e não deixou de ser, né? É. O que Verdade. ficou para mim, o que ficou para mim foi até eu considero como um manejo, né? Como um manejo. Por exemplo, o que que é, né? O que que é? Aula de manejo, né? É. O que que é? O que que a pessoa, né? Como é Sim. que ela está? O que que Manifestando. é? Como é que ela está, né? Meios para melhorar, né? E qual que é o destino que o aguarda, né? Eu achei legal isso aí, sabe? Então, assim, colocar bem no prático, né? No prático. O que que a pessoa pode fazer com as coisas dela, né? Depois de identificar, dar nome, tá, e aí, né? O que quer fazer com isso? E quer fazer com isso, né? É. Uhum. Uhum. Parar de projetar, olhar que não adianta projetar, que é com a pessoa mesmo, né? Eu tenho um caso de uma pessoa, né, que eu comecei a atender pela gratuidade,
E quando foi falado sobre a questão da responsabilidade, né, foi um outro um contexto, a pessoa se percebeu que na hora lembrou do. Foi muito interessante. Na hora lembrou do Peter Pan. Na Hum, hora lembrou do Peter Pan. E aí eu lembrei, eu tinha esquecido como é que é, para onde que o Peter Pan ia, né? Era para a Terra do Nunca, né? uhum, Para a Terra do Nunca. Aí eu falei, putz, olha o Pur na minha frente aqui. Senhor do céu. aham, Porque a questão do Pur é isso, né? A pessoa nunca se responsabiliza, é culpa do mundo inteiro, menos dela mesma. E ela sofre, 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 é culpa disso, é trauma daquilo, e não sei o quê, e não sai disso, né? uhum, Então, assim, o que que é, né? Como está, né? Qual que é o meio para melhorar, né? E qual que é o destino que te aguarda. Achei muito legal isso aí. uhum. E a E, questão do a, e, as, pensamento, e né, as Denilson? psicossomáticas, né? Oi? A questão do Oi? pensamento, quanto que realmente o pensamento é, é fundamental para tudo. Às vezes a gente come uma comida já pensando que aquela comida não é boa, que ela vai fazer mal. Ela vai fazer mal. Você já está dando uma, né? O pensamento, que é o centro de comando do corpo, ele já está dando um comando Sim. para o próprio organismo, né? Dizendo que ele está comendo algo que é danoso, que não é bom, que vai fazer mal, né? É, Então, assim, essa coisa do que você pensa, o que você acredita, né? E, e falando sobre Fundamental em todas as pensamento, áreas, né? a pessoa que tem o perfil PUER é também de estudos, né, do perfil PUER. Quanto mais idosa é a pessoa PUER, mais pessimista ela é, sabe? Então, assim, ela pensa só no pessimismo, Uhum. é no modo pessimista, sabe? É Uhum. impressionante, Uhum. né? E aí vai ficar doente, vai ficar cada vez pior, né? Ela não acredita na É, vida, tudo para ela, é né? Não exato. acredita na Tudo vida, para não. ela, então ela não sai do lugar, né? Ela fica Sai do lugar. patinando, né? Uhum. Fica numa areia movediça, né? Não sai do lugar. Não tem objetivo, não tem, né? Ela não cria nenhum Exato. objetivo de crescimento, nada. Então, o É. corpo não se movimenta para isso também, e né? sempre Né? com um O corpo está empecilho, né? recebendo o comando disso, né? Sim, é Ô isso. Maria, isso também tem um pouco a ver com o amadurecimento, eu diria o amadurecimento do espírito, né? Porque vou citar um exemplo aqui. Hoje nós estamos estudando, né, o Uhum. autodescobrimento, Joana, desde muito tempo. Mas tem a sabedoria popular também, né? Eu sempre lembro do que minha avó falava. E minha avó era diabética desde muito tempo, então sempre tinha um cuidado em volta dela, o que ela pode comer, o que ela não pode comer, aquela coisa. Não Uhum. fica comendo perto dela, né, para ela não ficar com vontade. E aí, às vezes, a gente ia comer alguma coisa ou dava para ela, ai, será que vai fazer mal? Falava para ela, não vai fazer mal. Pensa que não vai fazer mal, entende? Então, assim, já era dela isso. Pensa que não vai fazer mal, que não vai fazer mal. Aí, outro dia, eu estava até lembrando disso, comentei com meu esposo. Falei assim, a minha avó era muito engraçada. Se a gente ia comer um negócio que estava com medo, ela falava: pensa que não vai fazer mal. Então, olha aí a força do pensamento e a sabedoria A popular, sabedoria né? popular de que, Exato. exatamente, o pensamento vai te levar, né? E é isso mesmo, Eu, o eu, pensamento eu nos conheci, leva eu conheci para. uma família que a criança nasceu, ela nasceu diabética. A criança nasceu diabética. Meu Deus, É, já pensou? Já traz Essa não uma tem como dificuldade negar que muito grande. trouxe, né? é, é. Então, seria interessante a gente, né, fazer até uma investigação nessa, né? Qual o sentimento, né, que está ligado à questão da diabetes? Então, qual é a dificuldade que aquele ser vai ter, né, durante a vida em relação àquele sentimento também? É onde ele precisa trabalhar, né? Onde é que ele precisa trabalhar? Uhum. Qual o sentimento, né?
que tá, que não tá legal ali nessa. Tá o nó, né? Então, é isso, né? Eu acho que em qualquer doença a gente fazer essa pergunta, né? O que que eu estou fazendo para produzir isso? Uhum, Qual a necessidade que eu tenho de produzir essa doença, essa dificuldade, essa dor, né? Qual a dificuldade que eu tenho, né? O que que essa dor, o que que essa doença está querendo dizer para mim, né? Que eu não estou olhando, que eu não estou vendo. O que que eu não estou querendo ver, né? Em mim. E para mim ficou muito assim essa coisa da responsabilidade, né? Faz parte do amadurecimento, né? A gente parar de não se responsabilizar por aquilo que eu estou pensando, definindo a minha vida, e não os agentes externos, né? Até assim, hoje nós estamos vivendo um momento difícil, né? Geral, energético, né? Muitas coisas difíceis uhum, acontecendo, mas tem muitas coisas maravilhosas acontecendo, né? Talvez até numa proporção maior, né? Mas assim, então para onde eu quero colocar meu olhar, para onde eu quero colocar meu pensamento, né? É uma escolha, né? Para onde eu quero colocar meu pensamento? Se a gente se deixar levar para escolher ir para os pensamentos de dificuldade, né, de perigo, de medo, a gente vai entrar na pilha, vai entrar e vamos adoecer, né? Ou a gente faz, né, a, a escolha de querer abandonar o sofrimento. Para que eu quero continuar sofrendo, né? Para que me serve esse sofrimento? E eu fiquei pensando também é, essa questão da responsabilidade, a quem mais será dado, mais será cobrado. Não tem uhum, essa passagem que fala? Por quê? Eu penso que é por causa disso. Porque quanto mais a gente sabe das verdades, né? Dessas verdades mais profundas, mais responsabilidade a gente tem. Porque mais vai ser cobrado, porque a gente não vai ter como negar. Eu não sabia, eu não entendia, Uhum, ninguém me ensinou, ninguém me falou. uhum, Então, eu acho que quanto mais a gente sabe, mais, vamos dizer assim, mais afetado ainda nós vamos ser pelaquilo que a gente escolher e por aquilo que a gente decidir fazer da nossa vida. uhum, Porque nós já não somos mais criancinha, né, espiritual, nós já estamos gatinhando já. Nós não somos mais bebezinhos, nós caminhamos, já estamos começando a dar o nosso passinho. Então, a gente já tem que estar mais atento, né? uhum, E é aquilo que a Joana fala também, né? Sempre ela fala isso, né? E se desse para resumir esse capítulo, acho que era isso. Nós somos herdeiros mesmos. Por quê? Porque aquilo que nós vamos plantar, nós vamos colher. Então, a herança é nós que vamos deixar para nós mesmos quando a gente renascer, inclusive. uhum, Porque o que nós estamos semeando agora já vai ser a herança que nós vamos receber no futuro, nas nossas próximas encarnações. Então, nós já estamos deixando herança para o nosso próximo capítulo que a gente for uhum. renascer, nós já vamos fazer a herança que nós plantarmos hoje. E as escolhas que a gente fizer hoje também. Eu acho que é por isso que ela fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, é por causa disso. E não tem como eu fugir, né? Porque fica tudo registrado no perispírito.
Então, todas as leis, né, ela é perfeita mesmo de Deus, né? Então, tudo é perfeito. Então, hoje a gente já sabe, né, que não adianta a gente esconder um erro que a gente cometa, um equívoco, um pensamento mal, uma ação, uma atitude, nada, nada, nada fica encoberto, porque fica tudo registrado no nosso perispírito, que é tudo interligado, né? Então, automaticamente, a gente já está semeando no perispírito tudo que a gente vai viver no futuro, quando nós voltarmos para as nossas próximas existências, que nossa próxima reencarnação, nós já temos já tudo arquivado, né? E a epigenética fala que a gente pode modificar, né? A genética fala que não, que a gente não pode mudar o gene, mas a epigenética fala que a gente pode, Sim. justamente por causa disso. Porque dependendo do nosso rumo, das nossas escolhas, da nossa vontade, da nossa determinação, nós podemos modificar até a geração é, futura. Na aula da doutora Samira, ela explicou isso aí na Uhum. aula de epigenética das emoções. Acho que você estava, né, Edna? Eu não estava, mas eu já ouvi ela numa outra da AME Serra Gaúcha sobre a epigenética dela. Uhum. Então, ela fala muito disso, né? Que a genética fala que não, mas a epigenética fala que Sim. nós podemos mudar tudo, inclusive as nossas próximas gerações. Uhum. Falando assim, mais no nosso dia a dia é isso, né? Aquilo que a gente plantar, a gente... Sim. Isso mesmo. E aquilo que a gente É não, isso, e né? aquilo que a gente não mudar, vamos carregar, né? vai Ou as coisas carregar e vai vai ser carregar, até a gente até a gente mudar. Aprender. É isso aí. Muito bem, meninas. Alguém mais? Denilson, quer falar mais alguma coisa? Edna? Não, Então, tá já tá ótimo. bom. a Andrea foi embora? A Andréa, ela tinha sessão, tinha Ah, trabalho. Hum, hum. Muito bem. Que o horário para vocês aí é tarde, né, Marina? Mas, É, porque Sim, agora, aqui vai dar 10 horas. é, então tá, pessoal. Vou agradecer a tá presença de bom. todos, que realmente já vai dar 9 horas. Aqui 9 para Uhum, nós, né? 10 para Marina. é. Uhum, E achei que a lição, assim, para mim, ela traz um reforço. Para mim, foi um reforço. Nós já aprendemos sobre psicossomática, já, né? Já estudamos um pouco essa questão, mas, assim, mas ela traz como um reforço, né? E como a Renata brincou aqui no texto, né? É uma aula de psicossomática vinda do espaço, né? E aí uhum, ela, né? Mas ela apresenta esse reforço, trazendo também o conhecimento, né, do perispírito, do espírito, né, e trazendo, mas sempre trazendo o pensamento como o piloto de tudo, né, o centro de comando, né, que é o pensamento, né, de toda essa instância que nós somos, né, o pensamento ele é o centro de comando, né. Ok, meninas? Vou agradecer Ok, então e vou encerrar a gravação, tá? Até a próxima aula, na próxima até a semana. até. Um próxima. abraço a Deus todos. permitir.